Olá, caros alunos do sexto ano. Como já vimos, as palavras podem pertencer a 10 classes gramaticais diferentes. Pode ser substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, artigo, numeral, pronome, preposição, conjunção. Cada uma delas tem uma função dentro da língua portuguesa. E começamos a estudar os substantivos, que são aquelas palavras que nomeiam os objetos e seres existentes no universo. Os substantivos podem ser próprios ou comuns. Eu digo que o substantivo é próprio quando ele é nome em particular de um ser da espécie. Todos nós pertencemos à espécie humana, mas o meu nome é Celso, do fulano é José, da fulana é Maria, fulano, Felipe. Então, esse nome é em particular de cada um, portanto, é um substantivo próprio. Geralmente, os substantivos próprios se iniciam com letras maiúsculas e são nomes de pessoas, cidades, países, estados, lugares, né? E o substantivo comum é um nome em geral. Quando eu falo mão, todos nós temos essa parte do corpo que se chama mão, né? Portanto, é um nome em geral. Quando eu falo assim, levante a mão, todo mundo vai levantar, vai fazer ela com isso aqui. Coloque a mão na orelha, todo mundo vai pegar e vai fazer isso. Isso aqui é a orelha, é um nome dado à parte do corpo de todos nós. Portanto, é um nome em comum a todos. Portanto, substantivo orelha é comum. O substantivo pode ser primitivo ou derivado. O primitivo é aquele que vai dar origem a outros substantivos. Exemplo, na palavra sapato, o radical da palavra sapato é sapate, para até o T. O O é vogal temática. Para formar os substantivos derivados, nós pegamos o substantivo primitivo, que é sapato, e colocamos a ele um pedacinho, uma terminação que é chamada de sufixo. Por exemplo, se eu pegar sapate e colocar o sufixo eiro, fica sapateiro, que é o nome dado à pessoa que conserta o sapato. Se eu pegar o radical sapate e colocar o sufixo aria, fica sapataria, que é o lugar onde se vende sapato. Se eu pegar o substantivo, o radical sapate, e colocar o sufixo eira, fica sapateira, que é o lugar onde se guarda o sapato. Então, sapato é primitivo. Já sapateira, sapatinho, sapataria são derivados porque vieram da palavra sapato. O substantivo pode ser simples ou composto. Simples quando ele é formado por apenas uma palavra e composto quando ele é formado por duas ou mais palavras. Quando eu falo pé, eu me refiro a uma parte do meu corpo, né? Que é esta aqui, ó. Esta aqui, pé. Quando eu falo pé de moleque, eu não estou falando do pé do Joãozinho, do Felipe, do Fernando. Eu estou falando de um doce que é feito com amendoim, né? E é muito gostoso. Para dar o nome a esse doce, eu precisei de 3 palavras. A palavra pé, a palavra de e a palavra moleque. Portanto, ele é formado por 3 palavras. Então, ele é um substantivo composto, tá? Olho, quando eu falo olho, eu me refiro a essa parte do corpo. É comum a todos. E ele é formado por uma palavra só, portanto, ele é substantivo simples. Se eu falar olho de sogra, eu não estou falando do olho da mãe da minha esposa, não. Eu estou me referindo a um doce que é feito com leite condensado, coco, e é muito gostoso. E que tem uma ameixa em cima que se parece com um olho mesmo. E para dar nome a esse doce, eu precisei de 3 palavras. A palavra olho, a palavra de e a palavra sogra. Portanto, é um substantivo composto. O substantivo também pode ser concreto ou abstrato. Concreto, quando ele tem existência própria, não precisa de nós para existir. Por exemplo, mesa. Quando eu falo mesa, é um substantivo concreto, né? Minha professora do 1º ao 5º dizia, para você saber substantivo concreto ou abstrato,
Basta você saber. Se você puder pegar, é concreto. Se você não pegar, é abstrato. Só que isso não é válido. Porque no dia da prova, ela colocou Deus. E o que o professor fez? Colocou como substantivo abstrato. E ela brigou comigo dizendo, como meninos, Deus é um substantivo concreto. Tá? Então, o substantivo concreto é aquele que tem existência própria. E o abstrato é aquele que depende de nós para existir. Né? Por exemplo, a mesa existe, aí você fala, mas o homem transformou, mas todo o material que está na mesa estava na natureza. O homem não precisou do homem. O homem apenas transformou. Então, conclui-se que mesa é um substantivo concreto. Né? O homem apenas transformou. Existem os substantivos abstratos. Os abstratos são nomes dados aos nossos sentimentos, às nossas ações, né? Exemplo, chego aqui na sala assim, chegando assim na sala, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Quando eu entrar na sala desse jeito, eu falo assim, o que entrou junto comigo? Alegria, né? A alegria existe? Se eu não existir, não. Né? Se eu chegar aqui na sala assim, ó, bom dia. Nossa, hoje o professor está triste. O que entrou junto comigo? A tristeza. Então, tristeza, alegria, dor, raiva, ira, ódio, felicidade. São nomes dados aos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos são substantivos abstratos. A ação de correr dá-se o nome de corrida. Né? A ação de construir dá-se o nome de construção. A ação de trabalhar dá-se o nome de trabalho. A ação de nadar dá-se o nome de natação. Esses substantivos que nomeiam as nossas ações também são substantivos abstratos. Existe também um substantivo coletivo, que é aquele nome que está no singular, mas que representa um conjunto de seres da mesma espécie. Exemplo, quando eu falo cardume, o plural está no singular. O plural da palavra cardume seria cardumes. Né? Só que quando eu falo cardume, eu estou falando de um conjunto de peixes. Agora, se eu falar cardumes, eu estou falando de vários conjuntos de peixes. Este é um substantivo coletivo. Tá? Eu tenho, por exemplo, réstia, que é de alho, resma, que é um conjunto de papel, arquipélago, um conjunto de ilha, esquadra, um conjunto de navios. Então, esquadra, arquipélago, matilha, que é um conjunto de cães, são substantivos coletivos. Os substantivos podem ser, quanto ao gênero, eles podem ser masculino ou feminino. Quando eu falo aluno, eu me refiro a um substantivo masculino. Aluna, um substantivo feminino. Na sala de aula, quando trabalhamos, o aluno virou e falou assim, é fácil então, professor. Terminou em O é masculino, terminou em A é feminino. Nem sempre. Eu falo, por exemplo, a palavra sofá. Sofá terminou em A. Mas eu falo, a minha sofá rasgou ou o meu sofá rasgou? O meu sofá rasgou. Se a palavra sofá admitiu o antes, que é artigo, então eu sei que sofá é um substantivo masculino. Por exemplo, a palavra pente não terminou nem com A nem com O, terminou com E. Né? Como é que eu faço para descobrir se pente é masculino ou feminino? Basta eu colocar o artigo na frente. O ou a, ou o pronome possessivo meu e minha, né? Eu falo assim, o pente ou a pente. Eu falo o pente. Se eu usei o o, é porque pente é um substantivo masculino. Se eu falo minha pente ou meu pente. Perdi o meu pente ou perdi a minha pente? Perdi o meu pente. Se admitiu o meu, porque pente é um substantivo masculino, tá? Quanto ao gênero, ele pode ser masculino e feminino.
E ele, muitas vezes, é só trocando a desinência o por a. No caso, por exemplo, aluno, tirou o o, pôs o a, ficou aluna, tá? Existe, quanto ao gênero, substantivos uniformes e biformes. Os uniformes são aqueles que apresentam uma forma só, tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? E eles podem ser comum de dois, epicenos e sobrecomuns. Vamos lá, comum de dois. O comum de dois, quando eu falo dentista, é homem ou é mulher? Não se sabe, né? Agora, se eu falar assim, o meu dentista sofreu um acidente. Se eu falo, o meu dentista sofreu um acidente, eu usei o e usei meu. Os dois indicam. Se eu usei o artigo o, e usei o pronome possessivo meu, o artigo o e o pronome possessivo indica que dentista é um substantivo masculino, tá? Nós sabemos que o substantivo comum de dois, ele pode ser identificado através do artigo, que é colocado antes do substantivo, o pronome possessivo, o pronome demonstrativo ou até mesmo um adjetivo. E isto vai identificar o gênero do substantivo. Outro exemplo, eu falo assim, aquele jornalista é fenomenal. Aquele jornalista, eu usei o pronome aquele, que é um pronome demonstrativo, e diz que jornalista aí se trata de um ser do sexo masculino. Então, jornalista é um substantivo masculino. Se fosse feminino, eu não usaria aquele jornalista, eu usaria aquela jornalista é fenomenal, tá? O aquela e diz para mim que esse jornalista se refere ao ser do sexo feminino, né? É um substantivo feminino. Eu falo assim, outro exemplo, se eu falo, aquela pianista é horrorosa. Pianista, eu usei o aquela, que é pronome demonstrativo, e eu usei horrorosa. Aquela é pronome demonstrativo, horrorosa, adjetivo. Se eu falo pianista horrorosa, eu sei que pianista é feminino, porque horrorosa é o adjetivo e indica para mim que o substantivo é feminino. Se fosse masculino, seria pianista horroroso. Ok? A atividade dessa semana será um jogo. Mas antes de terminar, vamos recordar aqui que o substantivo também pode ser, os uniformes podem ser epicenos. Os epicenos é uma forma só que utiliza o adjetivo macho e fêmea e são usados para identificar animais. Eu falo cobra macho, cobra fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea, papagaio macho, papagaio fêmea, baleia macho, baleia fêmea. E existe também o substantivo uniforme chamado de sobrecomum. O sobrecomum é aquele que tem uma forma só, tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? Exemplo, a palavra pessoa. Maria é uma pessoa alegre. Observe que tem aí uma pessoa. Se eu falar agora José, se me colocar José, vai ficar José é uma pessoa alegre, tá? Observe que uma pessoa não mudou. Serve para os dois gêneros, tanto o masculino quanto para o feminino. Então, ele é chamado de substantivo sobrecomum, tá? A atividade dessa semana será muito fácil. É um jogo. Vocês terão que construir o baralho, né? É um baralho do mico, que para trabalhar o gênero do substantivo, tá? Então, eu cortei aqui, pode ser feito com cartolina, pode ser feito com caixa de sapato, com pasta velha, né? De papelão. Aí é o material que vocês estiver disponível em casa. Eu coloquei aqui, ó, vários substantivos. Aluno, colega, padrinho, madrinha, né? Vocês irão jogar, primeiro vão construir o baralho, vai estar no site
os substantivos que deverão ser escritos no baralho. Depois de construído o baralho, vocês devem jogar com os pais. Da seguinte maneira, vocês irão dividir as cartas, repartir as cartas, né? É como se fosse o baralho do mico. Todo mundo já jogou o mico, né? Então, vocês irão, só que este baralho é para trabalhar o gênero do substantivo. Vocês terão que encontrar os pares. Vamos lá. Ó, formei um par. O flautista, a flautista. Também formei um. Mostra lá. Padrinho e madrinha. Formei outro. Ó. Masculino de vaca é boi. Mais um aqui. Cavalo e égua. Formei outro. Aluno e aluna. O meu acabou. Acabou aqui também. Tá, agora eu tenho que pegar uma carta do adversário. Opa. Tava comendo barriga, tem outro aqui, ó. Qual que é esse? Qual que é esse par? É o compadre e a comadre. Tá, agora eu vou pegar uma carta dela. Formei par. Formei um par também. Cavalheiro e dama. E par. Aquela jornalista e aquele jornalista. Deixa eu pegar esse aqui, tá repetido, depois volta. Pianista bonito, pianista bonito. Não formei par. Formei par. Quem perdeu foi ela. Ficou com a vítima, que é um... Que é o mico. Tá? Depois de jogar... Por que a vítima não tem par? A vítima não tem par porque é um substantivo sobrecomum. Que serve, ele é uniforme, serve tanto para o masculino quanto para o feminino e não muda, não se modifica nenhum de seus determinantes. Tá? Eu falo, Maria foi a vítima do acidente, José foi a vítima do acidente. Observe que a vítima serve tanto para os dois. Tá? Portanto, que ele é um substantivo sobrecomum. Ok? Depois de jogar, vocês terão que elencar os substantivos
em duas tabelas. A primeira tabela, vocês vão dizer quais dos substantivos do baralho são uniformes e quais são biformes. Não precisa colocar os dois gêneros, basta colocar apenas um. Se eu falo assim, compadre, ele é uniforme ou biforme? Compadre, existe o feminino, é comadre. Então, eu tenho uma forma para o masculino e outra para o feminino. Portanto, compadre é um substantivo biforme, ok? Se eu falo flautista, eu falo o flautista, a flautista. Observe que flautista não se modificou, portanto, ele é um substantivo uniforme. Não há necessidade de escrever o flautista, a flautista. Basta escrever um dos dois, ou a flautista ou o flautista. Na segunda tabela, que irá ser postada no site, existe vocês terão que pegar os substantivos uniformes e eles sofrem uma classificação. Vocês deverão classificá-los em comum de dois, epicenos e sobrecomuns.